Sabe aquele ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam? Tem uma adaptação que cabe bem na realidade brasileira. Quando dois não parecem se empenhar de fato em fazer as reformas, bem, aí sim que elas não avançam. Eu tenho muitas histórias. Aprendi em São Paulo. Só as reformas podem nos preparar para o futuro, ainda mais depois dos transtornos nas contas públicas devido aos gastos emergenciais com a pandemia. Era necessário fazer e assim fizemos. Mas o país precisa também reformar seu sistema tributário, a administração pública, porque é muito cara e com marcas ainda fortes de ineficiência, e também aprovar o Pacto Federativo, aquele para desvincular receitas, descarimbar verba e fazer o gasto público ser igualmente eficiente. A gente sabe disso. Mas antes de me alongar nas críticas, sejamos justos. Desde o governo Temer, com a reforma trabalhista, e no governo Bolsonaro, que em menos de 10 meses aprovou a reforma da Previdência, tão falada durante décadas, governo federal e Congresso conseguiram dar agilidade nas relações e tivemos duas reformas importantes aprovadas no país. Fizeram com competência o que governos anteriores falharam em fazer. No entanto, o ímpeto reformista, marca deste governo e do Congresso, perdeu tração, esfriou, rendeu-se ao discurso. E discurso não enche barriga, nem tampouco aprova reformas. Nós também sabemos disso, né? O governo federal, por exemplo, parece perder para si mesmo o jogo da burocracia e da indecisão. Não foram poucas as vezes em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu em 2 semanas alguma proposta que demorou meses para ser apresentada. Isso não é bom. Isso também cravou uma imagem de articulação ruim e incerteza na equipe econômica, apesar desta ainda ser respeitada como reformista e muito preparada tecnicamente. Do outro lado, o Congresso, que diz ter brilhado no papel de protagonista da reforma da Previdência e, por isso, a razão do sucesso na aprovação, voltou a viver na realidade paralela do tempo lento da política, muito lento para o tempo da sociedade. Quando estavam empenhados nas reformas, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre disseram, à época, que Câmara e Senado chamaram a responsabilidade de reformar a Constituição e assegurar o futuro do país. Mas como atualmente não agilizam nem a própria reforma tributária, os protagonistas e reformistas do passado hoje se escondem para não discutir a redução dos gastos e corte do custo da máquina administrativa. Se a pandemia não parou o Congresso em votações importantes para mitigar os efeitos da crise, algo elogiável, diga-se, a morna eleição municipal deste ano conseguiu, como sempre, parar tudo. 2 ressalvas, para ser justo novamente. Paulo Guedes continua falando de reformas aonde quer que vá, mantendo o tema na pauta. E Rodrigo Maia disse dias atrás que a reforma tributária é mais importante que votar a independência do Banco Central. Eu concordo. A independência do Banco Central precisa ser sacramentada no sentido legal, porque, convenhamos, na prática já meio que existe. Os erros do Banco Central em não conter distorções especulativas do câmbio no começo deste ano, muito antes da pandemia, que hoje pesam na inflação mais do que deveriam, são prova inconteste disso. Fato é que Guedes e Maia acertam em manter acesa a chama das reformas. Mas é muito pouco pelo que poderiam fazer, segundo o que eles próprios já fizeram e que o país precisa que seja urgentemente feito. Bom, eu creio que dei aqui uma boa razão para a gente discutir menos o futuro das eleições americanas e mais as necessidades do presente do Brasil. Até semana que vem. Eu tenho muitas histórias. Aprendi em São Paulo.